O que ele conseguiu sobressair sobre aquela tentação, sobre aquela provação? No mundo do esporte existe uma coisa chamada memória muscular. Todo atleta, ou todo aquele que praticou esporte durante um tempo, ele tem uma memória muscular. E quando ele para e ele retorna a fazer aquele esporte que ele praticava, a musculatura daquela pessoa, ela já está condicionada a fazer aquele esporte. Então ela tem uma capacidade de voltar a desenvolver aquele esporte com mais rapidez do que uma pessoa que é sedentária, que nunca praticou. Isso é a memória muscular. É a capacidade que o indivíduo tem de desenvolver aquilo que ele desenvolvia anteriormente, mas parou. E nós cristãos, quando que nós podemos desenvolver a nossa memória espiritual, no que tange a palavra? Teve um momento da minha vida que eu fiquei mais de 10 anos calado, mais de 10 anos. Eu aceitei Jesus, aí depois eu tive um momento muito bom da minha vida, onde lá em Itaqui, Rio Grande do Sul, quando eu servi lá, Deus me deu vários filhos na fé. Foi a época que eu mais li a palavra do Senhor. Eu tinha mais tempo dentro do quartel para ler, e eu ia bastante, eu pregava para as paredes. E eu pude ver que a palavra de Deus, ela se cumpre em nossas vidas, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Irmãos, eu pregava para todo mundo. Não tinha uma pessoa, e tudo que eu falava se cumpria. Por toda a palavra que Deus colocava em minha boca, ela se cumpria. E aí depois eu passei por alguns momentos difíceis, eu fui para Manaus. Aí lá em Manaus eu cheguei trabalhando na igreja, e às vezes eu chegava na igreja e falava, eu estava com problemas, ninguém conseguia perceber. Eu era professor da escola dominical, isso em 96. Aí eu tive alguns problemas, fui assaltado, levei um tiro, perdi o rins, perdi o baço. E alguns problemas que eu passei, e eu fiquei calado. E eu não falava mais com o Senhor. Eu chegava, dificilmente eu ia para a igreja, e eu sabia que eu não podia, eu nunca neguei o Senhor, mas fiquei calado. E a minha memória, ela me remetia a alguns versículos que eu tinha lido lá atrás, lá em Itaqui, de 92. Alguns versículos marcavam a minha vida, e esse da boca fala do que o coração está cheio, era interessante, porque às vezes surgia a oportunidade de eu pregar o Evangelho, eu não conseguia mais, porque eu deixei de ler a Bíblia, eu deixei de orar. Apesar de amar muito o Senhor, eu fiquei parado, eu estagnei, eu não queria mais. Algumas coisas eu questionava e não dava certo, e aí eu fiquei parado. Então a gente só consegue falar de algo que a gente está vivendo, está lendo. E eu fiquei tentando entender esse Mateus 4, que fala sobre a tentação de Jesus. Como que Jesus conseguiu passar pela tentação? Como que nós conseguiríamos passar pela provação? Se nós não temos uma memória, se eu não venho à igreja, se eu não leio a Bíblia, se eu não oro, né? A irmã Gislene falou da Ângela, que está passando por um momento difícil, né? Um problema de saúde do Márcio, desde outubro. Talvez se a Ângela não tivesse uma estrutura para suportar o que está acontecendo, ela teria se desviado, acharia que Deus não existe, que Deus não está com ela, estaria blasfemando, e aí vai indo, né? Só vai piorando a nossa situação. Mas como a gente percebe que ela tem andado nos caminhos do Senhor, não é perfeita, mas que ama a obra do Senhor, que as missões que são
dada para ela, ela assume, ela não nega, tudo que vai à sua mão para fazer, ela recebe. Isso é importante, porque Deus ele vai nos provando. E todas as vezes que a gente entra numa situação de conflito, que a gente vê que a gente parece que não vai atravessar aquele momento, com certeza quando a gente sai lá na frente, a gente sai mais forte. Deus nos fortalece, Deus nos prepara. Às vezes Deus está olhando para nós, eu sei que você pode dar muito mais, mas se você deixar você numa zona de conforto, você não vai melhorar. E Ele faz isso com todos nós. Então a gente tem que entender que passaremos por tribulações, passaremos por dificuldade. Agora eu tenho que perceber que essa dificuldade é porque Deus ele quer algo a mais de nós. Porque se eu estiver num porto, numa enseada, onde ela está calma demais, para que eu vou sair dali? Para que eu vou me mover se tudo está muito bem? Quando Deus acalma a tempestade, é porque Ele quer que nós permaneçamos ali. Mas se Ele não quer que, ao acalmar a tempestade, a situação, Ele quer que a gente mude de local, mude de comportamento. Ele quer algo a mais de nós. E eu acho interessante, e hoje tem bastantes adolescentes aqui, e vocês vão ver que Jesus ele começou mais ou menos na idade de vocês. E eu acho legal que eu estava ouvindo ontem o pastor Ed René Kivitz falando sobre vocação. Então a vocação, se a gente não souber aquilo que Deus tem para nós, a gente pode perder tempo. Então os jovens e a gente tem que estar sempre pedindo a Deus: Pai, o que o Senhor preparou para mim? Ele fala de quando alguém cria alguma coisa, uma bola, um vaso, um jarro, ele cria com propósito. E se Deus já nos conhecia antes mesmo da gente ser gerado, Ele criou cada um de nós com propósito. Então a nossa vocação tem que estar alinhada com a vontade de Deus, porque se eu achar que devo fazer algo que Deus não quer que eu faça, vou fazer de uma maneira errada. Eu não vou estar feliz na presença do Senhor. Então os jovens, para não perder tempo, começam a pedir a Deus o que o Pai quer de mim. Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Qual o propósito? Para você não fazer uma faculdade, chegar lá na frente para 4, 5 anos, 6 e falar assim: poxa, não era isso que eu queria. Então é interessante vocês que vão começar daqui uns 2 anos, 3 anos para começar uma faculdade, uma graduação, começar a pedir a Deus: Pai, qual é o caminho que o Senhor tem para mim? Revela, me dê sensibilidade para que eu possa não perder tempo. Porque às vezes a gente perde tempo num curso, numa empreitada, num namoro, num relacionamento, e vai indo. E Jesus, por que eu estou falando isso tudo? Porque a gente vai ver que Jesus ele fazia isso. Então, antes de eu ir para o capítulo 4, eu vou tentar trazer para os irmãos a história do menino Jesus, que gostava da palavra de Deus, que criou um vínculo com a palavra. Ele amava a palavra. Ele, por ser um filho de Deus, por ser aquele que Deus, ele foi, lá em Apocalipse fala que Jesus já iria morrer antes da fundação do mundo. Deus já sabia de tudo. Mas ele, por ser obediente ao Pai, por amar o Pai, ele lia a palavra. E a gente vai ver um pouco antes, para depois a gente entrar em Lucas 4, a gente vai ler Lucas 2, 39 em diante, aí a gente vai ver aqui que é interessante e como se desenvolveu a vida de Jesus. Essa memória que Jesus tinha, que o fez o remeter à palavra de Deus na hora que Satanás o tentava. Jesus ele usou a palavra. E é essa memória que nós como cristãos temos que ter. Por isso que nós temos que valorizar os cultos, valorizar principalmente a escola dominical, porque na hora da tentação, na hora da provação, o Espírito Santo de Deus ele vai trazer à memória a palavra. E aí a gente vai ter condições de falar assim: estou sendo provado, estou sendo tentado. Eu pequei, mas eu tenho um advogado que está diante do Pai, intercedendo por mim. E que aquele que vai a Jesus, de maneira nenhuma ele vai me lançar fora. Então eu tenho que permanecer. E aí Jesus começa, versículo 39 do capítulo 2 de Lucas.
Depois de terem cumprido todas as ordenanças conforme a lei do Senhor, voltaram para a cidade de Nazaré, na Galiléia. Olha só, o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para festas da Páscoa. Então, a primeira consideração: todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém comemorar a Páscoa, que nós aprendemos aqui que é uma festa que era feita, que era comemorada em memória da saída do povo hebreu do Egito. E os pais tinham uma grande responsabilidade em levar Jesus para Jerusalém. Então, todos os anos, constantemente, Jesus ele era levado a Jerusalém. Olha, estava se criando na mente de Jesus, no menino Jesus, esse vínculo. Ele não perdia essa ordenança do Pai de comemorar algo que foi importante, que fazia-se memória daquela saída do povo hebreu do Egito. E aí ele continua: quando ele fez 12 anos, com 12 anos, eles subiram a Jerusalém para a festa, conforme o costume. Então eles tinham o costume de ir para Jerusalém, de comemorar. E terminada a festa, regressaram. O menino Jesus permaneceu em Jerusalém, sem que seus pais soubessem, pensando que ele estava entre os companheiros de viagem. Caminharam o dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, encontraram-no no templo, sentado entre os doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Então, 3 dias depois, onde Jesus estava? Estava no templo. Jesus amava a palavra. Jesus ele queria aprender dos profetas. Ele queria aprender a lei.